Eu vou fazer pintura de agulha, eu sempre divido a área no número de cores que eu vou usar. Então aqui eu fiz uma divisão, essa primeira eu terminei achando muito larga, ajustei, né? Uma divisão arbitrária mesmo, assim, né? Com mais ou menos a área que eu quero ocupar com cada cor. Normalmente eu faço isso no risco, antes de passar para o desenho, pro tecido. E aí eu vou usar as mesmas cores que usei nos vídeos anteriores, né? Vou mostrar aqui, porque de repente alguém não viu o vídeo anterior. É uma pintura de agulha que tem duas cores muito próximas e uma mais distante. Eu coloquei um fio de linha na agulha. E nessa técnica, né, nessa forma de fazer a pintura de agulha, que eu entendo que não tem uma forma certa e errada, assim, né, tem formas diferentes. Como é que eu faço? Na primeira carreirinha, eu vou sair da lateral, né, do risco do tecido, e vou fazendo pontos de tamanhos diferentes. É fundamental que eles não tenham o mesmo tamanho. Então, você trabalha mais ou menos com um mais longo, um mais curto. E vou preenchendo a carreira, né, com tamanhos diversos, assim. Se vocês tiverem dificuldade de fazer a direção do ponto, né, como vocês querem, eu recomendo que vocês risquem a direção. Então, você vem fazendo em vários tamanhos. Eu vou pausar o vídeo e vou avançar um pouco para que esse vídeo não fique muito longo e eu consiga fazer esse bordado inteiro num vídeo só, porque senão, como eu só posso subir para o YouTube 15 minutos de vídeo, pelo menos pelo que eu sei, assim, né? E a pintura de agulha é um processo demorado, eu não quero partir ele em vários pedaços. Então eu vou dar uma parada agora e vou continuar e mostro para vocês o finalzinho da carreira pronta. Agora eu acabei essa primeira fileira e o que eu quero comentar? Né? Primeiro foi que propositalmente eu não cheguei aqui na linha que eu estabeleci como tamanho, porque eu quero fazer mais um pedaço com essa cor. E assim, percebam o seguinte, ainda que tenha ponto longo, ponto curto, não se assemelha ao ponto matiz que eu fiz no vídeo anterior, porque eles são irregulares. Então, às vezes, eu faço dois pontos curtinhos, um bem maior, eu vou intercalando assim, sem muita definição. E agora, existem duas possibilidades. Uma é vir da região onde eu quero que acabe o ponto e voltar para a carreira que já está feita. E a outra é, partindo o ponto que já foi feito, avançar... Ups, espera aí que eu tirei sem querer. Eu puxei a linha. Avançar para o tamanho final que eu quero que esse ponto tenha. Então, eu vou sempre me preocupar em partir o ponto da carreira anterior e vou avançar ultrapassando um pouquinho o tamanho da linha que eu quero preenchida, né? O tamanho do espaço que eu quero preenchido com esse ponto. E aí, eu também, assim como eu fiz até agora, eu vou fazer esse ponto saindo de lugares diferentes, de alturas diferentes. Por quê? Porque eu quero migrar, né? Eu quero fazer com que essas duas carreiras, elas tenham uma impressão de continuidade. Tomando cuidado com a direção do ponto, né? Para ele não entortar. E assim eu vou fazendo pontinho a pontinho, sempre partindo o ponto de onde eu tô saindo. E procurando fazer a nova fileirinha de pontos também com alturas diferentes, com tamanhos diferentes. Para que não aconteça de se assemelhar a um ponto cheio, né? Por exemplo, agora eu passei bastante da linha, mas depois na hora que eu for entrar com a nova cor,
eu vou consumir um pedacinho dessa parte, então não tem problema. E agora eu vou também seguir com essa, né, com essa continuidade, vou continuar também sem ficar com o vídeo aberto o tempo inteiro. E mostro pra vocês e faço os comentários no final. Agora eu acabei aqui a segunda carreira. Vocês conseguem ver que a migração de uma carreira para outra, ela não tem uma posição, uma linha assim, né, definida. Isso é fundamental. Se essa linha fosse definida, isso ficaria com um aspecto muito bruto, não ficaria bom. Então você vai migrando de acordo com a altura, né, assim, com alturas variadas. Mas também ela não tem uma marcação tão nítida quanto o ponto matiz. Aqui, como foi também da mesma cor, claro que fica mais bem discreta, né, essa migração. Agora eu vou entrar com a segunda cor, fazendo a mesma coisa. Partindo o ponto, que já está feito, e avançando. Nessa parte aqui eu vou avançar até mais ou menos a linha, né, para que fique uma carreira única nessa segunda cor, para mostrar para vocês a diferença. E aí agora eu vou com alturas variadas, saindo aqui para partir o ponto. Uma outra coisa que eu queria fazer a observação é o seguinte, tem gente que faz o contrário disso aqui que eu tô fazendo. Vou mostrar num pedacinho aqui para vocês. Tem gente que vem daqui, da parte de fora, e entra partindo o ponto lá que já tá feito, né? O resultado é muito parecido, assim, vocês podem definir o que vocês acham melhor. Então, a pessoa vem daqui de fora e entra partindo esse ponto aqui. Nesse caso, eu posso até partir mais para cima para não ficar tão próximo. Habitualmente, eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro sair daqui, partir o pontinho que já tá feito e avançar. Mas isso é bem hábito mesmo, porque eu já vi resultado das duas formas e ficam similares, assim. Eu acho que vale a pena testar, ver qual você se adapta melhor para fazer. Outra coisa interessante é que, assim, isso aqui é uma amostra para ensino, né? Mas é legal quando você está fazendo a pintura de agulha que as extensões das carreiras se aproximem, assim, tenham tamanhos mais ou menos parecidos. Isso também dá assim, uma continuidade. Então, se isso aqui fosse um bordado mesmo, né, um desenho, eu teria o cuidado das carreiras terem mais ou menos a mesma largura. Aqui eu fiz diferente disso para poder mostrar opções. Mas eu não acho que o ideal é fazer com pontos com tamanhos muito diferentes, não. Eu acho que fica mais bonito quando a gente faz com pontos com tamanhos mais próximos. A não ser que esse tamanho diferente tenha uma finalidade, como é o caso aqui. Aqui eu terminei a segunda carreirinha. Percebam que ela vem migrando, né, em várias alturas e por fim ela termina ficando mais ou menos na direção daquela linha que eu tinha feito de marcação, né? Lembrando sempre que a marcação na pintura de agulha ela é só uma referência. E agora na última carreira, como ela vem até a lateral do desenho, existe também as duas possibilidades, né, da gente vir com a agulha de baixo para cima, furando, né, partindo o ponto feito e terminar aqui na lateral, ou o contrário. Para variar aqui, eu vou mostrar para vocês fazendo assim, né, o contrário, saindo aqui da lateral e partindo o ponto aqui na frente, respeitando também a diversidade de alturas para que a migração de cor fique
adequada, né? Não fique parecendo um ponto cheio, uma coisa desse gênero. Muito cuidado, porque como a cor aqui é muito forte, né? Nunca vai ficar uma migração tão delicada, vai ficar sempre mais marcada, mais definida. Bom, agora eu vou também seguir até o final. Depois eu volto aqui para mostrar, né, fazer os comentários e mostrar o resultado. Aqui agora eu trouxe a fileirinha até o final, fazendo com alturas diferentes. É legal quando fica pronto, dar uma observada como muda, né? Assim, de uma cor clara próxima a uma cor média, que foi o mesmo comentário que eu fiz no ponto matiz, de uma cor média para uma cor muito mais forte, tá? Então a migração fica bem nítida nesse caso. Mas dependendo do resultado, né, essa escolha de cores pode funcionar, dependendo do resultado que você quer.